especial. Porquanto tua palavra é a verdade, confirma a tua palavra com prodígios e maravilhas de Jesus ressuscitado. Sabemos que quando ele esteve aqui na terra, ele não reclamou ser uma grande pessoa. Ele só afirmou que tu lhe mostraste por visões que devia fazer. Ele sabia os pensamentos das pessoas, suas condições. Ele soube quando a mulher com fluxo de sangue tocou suas vestes. Ela estava ali e não podia esconder-se, porque Jesus a estava olhando. Ele sabia. Ele disse: tua fé te tem salvado. E Pai, sabemos que ele está aqui hoje à noite porque ele prometeu estar. Enquanto nossa confiança está ancorada nele, na sua palavra, estamos seguros de que o temos visto pela manifestação de sua grande ressurreição aqui na terra, trabalhando entre seu povo e na igreja. E, Senhor, permita-nos ser hoje os doadores desta luz, que quando aquele grande drama se estender no fim do caminho, e cada um de nós levantar perante Ti, e a grande tela for baixada, e nossas vidas desta geração mostradas à nossa frente, Deus, deixe-me ouvir a minha voz gritando contra a injustiça e chamando as pessoas para crerem em Jesus, o Teu Filho. Amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras neste horário com a apresentação do programa Uma Palavra à Igreja. Nós queremos cumprimentar a todos em nome do Senhor Jesus Cristo e convidamos a vocês todos para a meditação da Palavra de Deus nestes minutos que Deus nos concede aqui para isto. Quero dizer a todos que tem sido realmente uma alegria para os nossos corações ter esse encontro com vocês neste horário. Eu gostaria, antes de ler a Bíblia, pedir a todos para que vocês deem sua aprovação e o seu like neste programa, já que a inscrição é para o site oficial da igreja, né? Este é um programa que é um produto, vamos dizer assim, da igreja de Belo Horizonte. O site assim está escrito. Então nós pedimos que você possa, além da inscrição, também dar a sua aprovação aí para que a plataforma do YouTube possa entender que o programa está sendo bem aceito. E eu creio que sim, né? Porque o nosso propósito não é nem formar audiência. O nosso propósito é alcançar vidas, é alcançar eleitos, pessoas que, mesmo em meio a estes momentos finais da história da humanidade aqui, segundo a Escritura Sagrada, uma das coisas mais difíceis hoje, na verdade, é encontrar o Evangelho sadio, o Evangelho verdadeiro, né? Eu quero convidar vocês para a meditação de hoje, lermos, embora vocês não precisem tomar a Bíblia, eu dou aonde estou lendo, depois mais tarde vocês podem procurar. Eu quero ler Gênesis capítulo 2, versículo 9 e ainda Gênesis 3, versículo 23, porque, repito, como digo sempre, formam um contexto. E o Senhor Deus, versículo 9, capítulo 2 de Gênesis, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e bom para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora nós vamos ler o 23 do capítulo 3, já que nós lemos do capítulo 2. Está escrito assim: o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim, ou o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden,
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deus abençoe a sua palavra lida. Eu quero tomar convosco nesta noite um texto, um assunto aqui para que vocês possam, ao longo desses 60 minutos conosco, vocês possam entender a linha que eu quero meditar com vocês. Eu quero falar sobre o processo divino da redenção. A Bíblia diz que a salvação foi elaborada, vamos dizer assim, foi projetada, seria a palavra mais aplicável, antes da fundação do mundo. Os nossos nomes, os nomes dos eleitos, foram postos no livro da vida do Cordeiro. Foram postos estes nomes antes da fundação do mundo. Este antes da fundação do mundo, se a nossa mente pudesse viajar no passado, nós iríamos remontar muito antes da criação, da própria eternidade. Lá, quando Deus estava elaborando este plano de redenção. O livro da vida, é claro que não é propriamente uma impressão gráfica. O livro da vida é um local, uma dimensão onde em Deus, e tudo é em Deus, os nomes das pessoas, no conhecimento dele, no conhecimento eterno e onisciente dele, as pessoas são colocadas ali. Como, por exemplo, eu não sei se eu seria exato com esta aplicação, mas, por exemplo, eu penso que toda moça ou todo rapaz, ele tem assim uma projeção de como ele gostaria de encontrar uma pessoa para ser sua companheira ou seu companheiro. Eu falo porque eu já fui jovem e a gente tinha uma certa projeção assim, e aquela imagem ficava no coração da gente. Embora não pudesse ser definitiva aqui por causa da nossa finidade, né? Nós não somos infinitos no tocante ao físico, à mente, ao raciocínio, essas coisas todas, porque Deus também não está sujeito aos sentidos. Deus só tem um sentido consigo, que é a eternidade, o sentido da eternidade. Mas, tendo dito isto, a Bíblia, o plano de redenção, a Bíblia deixa bem claro que ele foi projetado com os seus salvos, com as pessoas que seriam alcançadas, e o propósito final disto era que Deus queria companheirismo com aqueles que estivessem, ou aqueles que tivessem os seus nomes escritos no livro da vida. Isto não é difícil de entender. Pode ser até de compreender, mas entende-se. Por quê? Porque compreender significa aceitar, receber, não é verdade? Agora, aqueles que os seus nomes serão revelados especialmente no futuro, eu estou falando como se eu estivesse lá junto quando ele estava elaborando, aqueles que viriam no futuro ali, crer no motivo principal da promoção da redenção, que era a morte do parente redentor no Calvário, aqueles que ele encontrasse com aquele sacrifício ali, que estava também inserido dentro do projeto de salvação, aqueles, quando ele morresse, eles iriam aceitar aquilo tudo, crer, receber e viver, que são requisitos essenciais e principais, é crer, receber e viver. Não adianta nada você crer sem receber. Eu creio que você é Deus, mas eu não quero andar com você como o próprio mancebo de qualidade, né?
mestre, que eu farei e tal. Ele sabia quem era Jesus, só que ele não quis, ele não recebeu o conselho dele, de Jesus, que estava, repito, inserido no livro, né? Para que as pessoas que fossem encontradas se submetessem àquilo. Bem, então, este plano claramente está expresso na palavra de Deus. Não foi uma invenção do homem dizer que nós somos salvos desde antes da fundação do mundo. Foi a própria palavra de Deus. Agora, eu gostaria muito de dizer para vocês, num prolongamento do nosso tema, que o processo divino da redenção, gostaria de dizer, numa extensão disso aqui, dizer que a redenção, uma vez recebida, nunca será um estado de conforto, um estado de paz, como o mundo entende como paz, e nem um estado de abundância, de segurança periférica, que não. Segurança que nos livra de ataques, de qualquer coisa aqui nesta dimensão humana. Eu quero dizer que esta tranquilidade, vamos dizer, se eu não encontro outro termo, e para que não fique inteligível, então eu só quero dizer o seguinte: o processo divino da redenção não coloca, depois desta pessoa redimida, não coloca ponto final. Bem, eu fui salvo, eu fui redimido, então ponto final, eu vou ficar agora inerte, vou ficar indiferente a tudo aquilo que acontecer no resto da minha vida, já que eu fui salvo mesmo, então pronto. Eu não vou nem dizer que as pessoas partem para outras coisas indevidas, mas mesmo que ela permaneça naquela postura, ela seria um sentimento apenas e não uma revelação, uma confirmação da sua eleição. O eleito não vive tranquilo em relação à sua fé, ele sempre busca crescimento. Não, por isto que o conhecimento sozinho não provoca nada mais do que, de certa forma, até juízo. Porque a pessoa é responsável pelo que ela conquista, até no sentido sentimental. Existe um ditado aí, que nós somos responsáveis por quem nós conquistamos. De certa forma é uma verdade, não é absoluta, mas é verdade. Então, vejam bem, vamos começar aonde eu li aqui. Adão e Eva viviam num estado, viviam numa dimensão, melhor dizendo, ausente do pecado. Eles viviam ausente, não que não houvesse pecado. O pecado já havia. Eles viviam à parte do pecado. Se você quiser entender o Éden como uma área periférica, uma área de delimitações, tudo bem, mas provavelmente não é assim o Éden, não era fechado de muro. Mas Deus colocou um anjo à porta. Essa porta aí não é uma porta física, é uma porta de acesso a determinada coisa. Então vejam bem, então eles viviam ausentes do pecado. Por quê? Porque eles foram avisados. O processo de redenção tem muitos requisitos. Tem requisitos e tem quesitos, que é um tanto quanto diferente um pouco. O requisito seria uma recomendação, o quesito seria o fator para se alcançar. O requisito seria para não transgredir, o quesito seria para alcançar. Vejam bem que coisa interessante. Então, mas foram postos no jardim, no meio do jardim, como a narração da Bíblia diz, árvores frutíferas que davam prazer. Eu vou repetir a leitura para nós ficarmos aqui bem conscientes disso. Vejam bem, no capítulo 2, no versículo 9, está escrito assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista,
Bem, até aqui estas árvores poderiam ser admiradas, mas não poderiam ser usadas. Há uma diferença entre ser agradável para admiração e ser agradável para... Deus não proibiu a Adão e a sua mulher de olhar. Ah, pastor, mas um olhar já não provoca. Bom, esse é um outro assunto. Eu estou aqui separando o que está escrito. Ele diz assim: árvore agradável à vista, agora sim, e boa para a comida. Ela chamava tanto a atenção quanto ela era, embora há aqui uma outra coisa, um outro detalhe importante aqui. Ela pode ser ter tanto paladar agradável quanto tenha. Só que eu e você só saberá a agradabilidade disto se eu comer daquele fruto. Até então eles não tinham noção daquilo. Notem bem, não ter noção é não ter provado do pecado. O pecado estava ali, mas ele não fazia parte da vida de Adão, como lá no capítulo 3, na extensão do capítulo 3 aqui, Deus diz para Adão: Adão, depois de você ter pecado, o pecado agora faz parte da sua vida, jaz à porta. A partir de hoje, então, é claro que eu estou, em outras palavras, né, estou fazendo uma inferência, a partir de hoje você vai ter que se livrar dele. Antes ele não tinha que fazer, agora ele vai ter que se livrar. Isso tudo são detalhes que estão dentro do processo de conversão, de vida e de redenção. As pessoas pensam que o evangelho é um escape, como um escape aqui de uma coisa qualquer, de um acidente automobilístico. Por exemplo, embora haja uma abismal diferença entre o que eu quero dizer. Mas vejam bem, então ele disse assim: olha, elas eram boas para comida. Agora, vejam bem, essas eram as árvores do jardim que Adão podia ter acesso, porque elas eram agradáveis à vista e eram boas para a comida. Agora, veja bem, como que é outra coisa agora. É uma outra árvore, uma outra natureza de árvore. E a árvore da vida no meio do jardim, vejam, esta é Cristo, diz o profeta. E a árvore da vida em meio do jardim, esta é Cristo. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, esta, diz o profeta, que é o diabo. Eu quero andar um pouco convosco, porque muita gente não entende o que é ciência do bem e do mal. A ciência do bem e do mal, Deus permitiu ou colocou ela dentro do plano de redenção, não para ser explorada, não para ser apenas o conhecimento de que havia esse perigo e que o pecado trazia. Isso era um atributo do pecado. A árvore do bem e do mal era vamos dizer assim, já que aqui está no feminino, a árvore, ela era a mãe ou o pai do pecado. Ela não podia ser tocada, não podia. Mas as outras árvores podiam, porque não eram árvores que traziam pecado, era a árvore que livrava do pecado, que é Cristo. Veja como isto é inserido, isto é um assunto importante para o plano, para o processo divino da redenção. Então, o que aconteceu? Todos nós sabemos. Adão e Eva, Eva desobedeceu este mandamento de Deus, vamos chamar outra vez de requisito de Deus, e eles cometeram o ato de participar desta árvore da ciência do bem e do mal. Vejam vocês uma coisa tremenda, veja que ela é do bem e do mal. Este bem não tem nada a ver com vida eterna.
Este bem tem a ver com prazer. Este bem tem a ver com acudir anseios, acudir desejos. Agora, é pecado ter desejos, pastor? Não, se for desejar a árvore da vida. É até boa para comer. Mas a árvore do bem e do mal, esse desejo não é um desejo correto. É um mau desejo. Então, vejam bem, que coisa tremenda. Depois deles fazerem isto, que eles tiveram conhecimento, adquiriram o conhecimento. Veja, o conhecimento em cena outra vez. Conhecimento não quer dizer livramento do pecado. Ele é um passo, porque eles não conheceram só o mal. Eles conheceram o bem e o mal. A árvore tinha dois fatores. Era a árvore do bem e do mal. Agora, este bem não era ser redimido. Não era. Vou repetir. Este bem é prazer, é solução. Mas não solução para a anulação do pecado. Então, vamos usar a ciência aqui para vocês me entenderem bem. A partir de então, esta árvore que Adão e Eva tomaram conhecimento dela, a partir dali, ela tanto matava quanto dava vida física e prazerosa. Vamos dizer assim, do espírito da pessoa. O espírito se alegra com a ciência, o espírito se alegra, não a alma. Não, pastor, mas o senhor não se alegra do seu filho tomar um remédio? Me alegro sim, mas não precisava do remédio se não houvesse pecado. Eu me alegro mais quando não precisar de remédio. Embora eu possa usar o remédio agora, mas como uma ciência do bem e do mal. Até que eu provo que todo medicamento, até os fitoterápicos, que são pregados como que não tendo efeito colateral, tem efeito colateral. Plantas, por exemplo, você ensinar chá para outra pessoa, desculpe, é uma temeridade. Por quê? Porque toda planta, especialmente verde, ela é tóxica, toda. Então, se você usar desregradamente um remédio fitoterápico, dependendo da dose, ele se torna veneno. Ele pode fazer mal. Aí eu ia provar para vocês com a bula das medicações, a bula das drogarias. Nós estamos vivendo um estado tão pendido para o lado do mal, que para fazer um bem, para aquele medicamento, eu já li bula, irmãos, sem nenhuma inverdade nisso. Eu já li bula que tinha mais de 22 reações colaterais e só uma boa. Ora, se isso não for ciência do bem e do mal, eu não entendo mais nada. O profeta William Branham diz que o avião, por exemplo, que é um evento, um instrumento científico, né? O profeta fala assim, olha, o avião, por exemplo, é um instrumento da ciência do bem e do mal. Eu vou abrir só um parênteses aqui, que agora mesmo eu vou explicar para vocês por que nós usamos a ciência do bem e do mal ainda. Vejam bem, não vou falar agora e depois eu entro. Por causa da dimensão que nós estamos, o pecado ainda não foi eliminado da humanidade. Ele não tem efeito, embora ele seja recorrente. Pode ser recorrente no cristão, pode ser atacado todos os dias, mas o cristão agora, neste plano aqui, tendo reconhecido que este plano veio buscá-lo, ele tem resistência contra o pecado. Estou fechando o parênteses. Então vejam bem, o avião, por exemplo, ele me leva daqui aos Estados Unidos, por exemplo, em 10 horas de voo, 8 horas, 10 horas de voo. Mas esse mesmo avião, e eu posso levar como um médico cardiologista, cirurgião cardiologista, eu posso levar um coração e transplantar numa pessoa. Veja,
Aquele avião levou aquele coração antes de sofrer morte, antes daquele coração degenerar. E pode que ter salvado uma vida física, mas não salvou a alma. Não pode salvar a alma da pessoa. Não pode, aquele transplante não insere a pessoa no plano de redenção. No máximo, poderia dar mais tempo para ele ser inserido. No máximo. Agora, aquele mesmo avião que me conduz é o mesmo avião que jogou a bomba sobre Hiroshima e Nagasaki. É o mesmo. É a mesma ciência que inventou o avião para levar o coração, é a mesma ciência que usou o avião para jogar a bomba. Esta é a ciência do bem e do mal. Se o homem não tivesse pecado, ele não partiria para a ciência, essa ciência, e então não haveria nem o avião e nem a bomba. Por isso que nós não teremos nenhum veículo de propulsão desde o milênio até a eternidade. É a maior incoerência do mundo, é você pensar que depois de você receber corpo glorificado, você precisa tomar um veículo mecânico para poder se locomover, já que nós iremos nos trasladar, nos transportar. Nós não estaremos sujeitos mais ao fator tempo. Então veja, por quê? Porque a ciência do bem e do mal foi eliminada. No milênio ela estará impedida, amarrada, essa árvore da ciência do bem e do mal. Contudo, quando ela for solta, quando o milênio terminar, ela será exterminada no juízo final. Veja bem, então, o processo é divino. No processo divino não tem zona de conforto. Eu vou usar aqui a expressão escriturística de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Notou você aí que a paz dele era uma, e esta que o mundo tem conceito de paz, conceito do mundo de paz é não estar atento, é estar relaxado, é estar descansado. O nosso descanso nunca foi aqui. A paz que Jesus deixou foi a paz da certeza da eleição. É a paz da certeza que o pecado, esse pecado que Adão e Eva cometeram, não tem mais efeito em nós. Veja que plano, homem nenhum podia elaborar isso, nenhum. Então, não é um sentimento de ausência de medo. Não tem exemplo mais claro do que o de Jesus. O maior engano que o mundo tem, que o mundo pensa, é que Jesus era um Deus que fosse vulnerável a tudo. Não, ele não era invulnerável, ele era vulnerável, só que ele se fez resistente àquilo que lhe atacava. Por exemplo, há um termo na Bíblia que causa até um certo impacto. Quando ele venceu lá no Calvário, ele venceu todos os pecados imagináveis, todos. Então, entre esses imagináveis, existe um que para um legalista pode parecer um sacrilégio falar. Jesus venceu a tentação sexual. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo que nós somos tentados, só que não aceitou aquilo, que não cedeu aquilo. Ora, uma pessoa, e ele era uma pessoa que vive 24 horas por dia, sendo atacado, sendo insuflado, sendo tentado, ela teria uma tranquilidade, essa tranquilidade que o mundo prega, que o Evangelho dá. Hein? Jamais. Os redimidos, até que o seu corpo seja transformado, eles vivem, não é só expectativa, não, vivem em expectação. Sim, senhores, a gente precisa ser vigilante 24 horas por dia, ou 48 horas por dia. Então, vamos lá. Jesus disse
que esta paz era diferente. Esta paz é a absoluta fé, que é uma revelação, que quando você aceitou a Jesus Cristo como seu Redentor, que anulou esse pecado aqui de Adão, eu não vou entrar nisso agora porque é uma outra meditação, mas esse pecado cometido aqui fez Adão e Eva estarem sob os efeitos da árvore do bem e do mal. Jesus veio e levou estas pessoas, tirou-as de sob o domínio da árvore da ciência do bem e do mal, que é o diabo, e levou-os outra vez à árvore da vida, que era agradável tanto para comer, quanto para olhar, quanto para participar. Porque participar da árvore da vida não dava conhecimento do mal, do bem e do mal. Vocês querem que eu diga uma coisa para vocês? É difícil de processar isto, mas Jesus não conhecia o mal. Ele sabia que o mal existia, mas ele nunca tinha cometido nada de mal. Como é que ele conhecia? É como eu disse, como é que você sabe que um limão é azedo se você nunca chupou? Pelo que os outros falam? Não, salvação, redenção, não é pelo que os outros falam, é pelo que é seu experimento, é pela sua, você tem que vivenciar. Então, veja que coisa boa de se meditar. Então, quando o Calvário aconteceu, ele tirou esse domínio desta ciência que a Bíblia, que Santiago chama de satânica, dessa ciência do bem e do mal. Não importa se vai causar mal, desde que eu esteja tentando fazer o bem. Olha, isso nunca foi de Deus, nunca foi de Deus. Então, vejam bem, uma vez, quando estava no início do meu ministério, um pregador foi responder a pergunta de um membro da sua igreja. Então, o moço perguntou para ele assim: pastor, me responda uma coisa aqui. O cristão não é tolhido, vamos dizer assim, não é bem o termo, mas ele usou isso, não é? O cristão é impedido de muitas coisas boas aqui, ele disse. Ele disse, por exemplo, eu estou contando textualmente, literalmente, eu gosto de sinuca. Deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. O Vanderlei Pereira Lemos, eu sei muito bem o que significa aquilo. É um antro de demônios. Um antro de demônios. Eu fui escravo disso muito tempo. Voltando aqui ao nosso assunto. Então, ele disse, eu gosto muito de snooker. Aí sabe o que o pastor dele respondeu para ele? Olha, meu filho, eu vou te responder com um texto bíblico. Jesus disse que ele nos daria vida e vida em abundância. Então, tudo que você achar que está certo, que te causa prazer, claro que algumas ressalvas ele colocou lá, eu não vou entrar. Mas o fato é que ele liberou o rapaz como se isto fosse vida. Nunca foi. Aí eu disse, não sei se eu disse para ele, porque faz mais de quase 50 anos isso. Então, na hora eu reagi assim, olha, se vida em abundância fosse jogar snooker, eu não quero ir para o céu. Eu não preciso ir para o céu. Eu quero ir para o céu para eu ser livre desta coisa, livre do que a árvore da ciência do bem e do mal oferece. Ora, se é um prazer jogar porque entra na corrente sanguínea, se vocês estão pensando que só substância tóxica é que vicia, nós estamos todos enganados. Não, quando você capta uma coisa através da sua mente e aquilo passa a girar dentro da sua cabeça, psiquicamente, aquilo vai te dominando e depois o seu próprio organismo clama por aquilo. Eu chegava a secar a boca. Quando eu estava prestes de chegar numa bancada de baralho, eu espumava a boca. Me davam algumas manifestações orgânicas assim. Então, veja bem, como pode as pessoas achar que um prazer aqui é fruto da árvore da vida? Nunca foi.
a redenção veio especialmente anular todos os efeitos da árvore da ciência do bem e do mal. Ah, mas olha aqui, o senhor usou o remédio? Sim, eu usei o remédio, ele pode fazer bem, pode até paliar a coisa e quem sabe eventualmente até ajudar a cicatrizar uma ferida, um câncer, como um médico, por exemplo, ele pode extirpar um tumor, mas quem fecha aquela ferida é o efeito, é o fruto da árvore da vida. É Jesus, o organismo, as células, elas quando rompidas, Deus colocou uma lei no organismo que restaura aquilo, apontando para a restauração da ferida que o pecado causa. A cura divina, diz o profeta, é um penhor da ressurreição. Quando Lázaro estava podre, não adiantava orar, não adiantava, Senhor, cura Lázaro. Ele tinha que falar assim, Senhor, ressuscita Lázaro, porque ele já havia morrido. Aqui, a cura divina é um penhor da ressurreição. Lázaro já cria que ele era um curador. Mas vamos aqui um pouquinho. Jesus disse, vamos andar por esse caminho mais um pouquinho aqui. O processo divino da redenção. Os homens que depois, especialmente, aqui vai entrar um pouco de história, especialmente quando a igreja se tornou uma organização religiosa, com uma organização estatutária, uma organização jurídica, é que eles pegaram os prazeres, as incursões, os lapsos, vamos dizer assim, os frutos, eu vou colocar isso, tomaram frutos que a árvore da ciência do bem e do mal tinham fornecido para a humanidade e começaram a inserir na igreja. O que aconteceu? Eles estavam expulsando, impedindo a ação do Espírito Santo. Tanto é assim que desde o ano que os apóstolos receberam o batismo lá, a manifestação lá no cenáculo alto. Desde então, até mais ou menos 1906, quando os dons espirituais foram restaurados, o Espírito Santo ficou amarrado, entre aspas, ficou tolhido de ter o acesso total a tudo aquilo que era considerado igreja. Ele se resumiu só àquela pequeno grupo de eleitos, mas de certa forma aquele pequeno grupo de eleitos foi atacado pelos frutos, pelos efeitos daquilo que eles aceitaram lá no ano 325. Foi por isso que só seria restaurado isto, a verdade absoluta, de novo, só com a aparição do Elias, de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Só quando Elias chegasse é que isto seria restaurado, desde o Pentecostes até 1906, por exemplo. E assim mesmo foi só um período muito rápido. Depois, ao findar de Filadélfia e o início de Laodiceia, houve a era pentecostal. As duas eras se entrelaçaram e esse entre meio aí, nesse espaço, o pentecostalismo estava ali, mas já pervertido também, aceitando a ciência do bem e do mal. Hoje, de sã consciência, irmãos, eleitos, filhos de Deus, sem nenhum ataque cruel ou de qualquer um sentimento ruim, você chamaria isto que está aí hoje de pentecostais? Você atribuiria esses cultos de mulheres com os formatos do corpo vestido de calças masculinas, mostrando as formas do corpo, decotes indecentes, cabelos curtos, batom, brincos do tamanho de uma argola, aquilo ali nos púlpitos, pregadores, eles estão deixando agora, olha aqui, eles, aqui em Belo Horizonte tem um aí, um dia desse eu vi um vestido com uma roupa no púlpito, eu pensei que era pijama. É esse que tem
um elástico lá nos tornozelos, bem colado no corpo, cheio de flores, e uma camiseta mostrando o músculo sarado. Olha, eles perderam completamente a noção de que altar é um lugar para sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? É o Espírito Santo. Aquele instrumento do Espírito Santo ali tem que estar, não é legalismo, não é carranquismo evangélico, não é não. É que ali é um lugar sagrado. Aquele lugar ali é supostamente o Santíssimo, aonde a glória de Shekinah está, onde está a lâmina de ouro, onde está a assistência dos querubins, onde o sumo sacerdote ministra o sangue, porque o povo está esperando, está ouvindo, para que ele seja aceito. Se ele não tiver mancha ao ministrar, ao aspergir o sangue, o seu sacrifício, o seu louvor será aceito. São Paulo diz, fará uma vez por ano sacrifício pelos seus pecados e do povo. Se o seu sacrifício não for aceito, por causa daquela figura grotesca, parecendo um homossexual no púlpito, Deus não aceitará aquilo. E então o povo ficará sem a bênção, que é justamente os frutos da árvore da ciência, do bem e do mal, tomou conta das igrejas. Não há mais evangelho nesta dimensão aqui, não há. Mas vocês não estão aqui ainda, fora do mundo. A Bíblia diz que nós não somos do mundo. Não somos. No capítulo 17 do Evangelho segundo São João, na oração sacerdotal, Jesus diz, Pai, eu rogo por estes que o Senhor tem me dado. Eu não estou rogando para o Senhor tirar eles do cosmos aqui, do meio ambiente aqui. Eu estou rogando para o Senhor livrá-los. Porque se eu fosse orar diferente, o Senhor teria que tirá-los agora. Não era tempo de tirar, mas nós estamos no tempo de tirar. Aliás, ele já tirou os eleitos. Ele já tirou, porque dentro desse plano, desse processo divino, estava inserido, por exemplo, estava previsto quando seria cessado o sacrifício de animais, de animais médios, de sangue animal, não de sangue humano. Teria que cessar isso. Vejam bem, e teria que surgir o Cordeiro de Deus, como todo mundo sabe, quando João chegou. Estava ali João. João, antes da fundação do mundo, já estava previsto para ele chegar. Mas estava previsto para ele também, depois dele, vir um homem no espírito de Elias para restaurar essas aberrações que começaram lá no ano 325, mais ou menos, quando a igreja deixou de se alimentar da árvore da vida e começou a alimentar-se também do mundo. Hoje, meus irmãos, olha, qualquer pessoa hoje se diz cristão, com a vida completamente fora desse processo de redenção. Toda, virou uma coisa oficial ser gospel hoje, né? Os hinos. Será possível que os verdadeiros cristãos não veem que houve uma invasão de espíritos sujos para poder ganhar dinheiro com os hinos considerados evangélicos, que eles chamam de gospel, para ficar mais elitizado, né? Será possível que não dá para ver isso? Porque eles viram que o mercado é promissor, é rentável. Então, homens que abriam a boca para cantar pornografia falada, agora começaram a falar sobre a santidade de Deus, começaram a falar dos céus, mas isso não são frutos da árvore da vida. Isso é fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Evangelho é bem? É, mas a sua vida é a vida do mal. Então, este processo divino de redenção tem que ser assimilado. Eu sempre criei que homem nenhum inventa a revelação, mesmo quando eu crio na mensagem.
Quando eu comecei a ler o profeta William Branham, suas postagens, suas mensagens, eu recebi como profeta porque ele estava falando o que Deus falava. E o irmão Branham permite aos seus inimigos, vamos dizer assim, as pessoas que não lhe aceitam, ele permite, ele se assenta, essa é a paz de Deus, e permite qualquer um que lhe acusa fazer uma visita, uma incursão no Evangelho novo, pode entrar pelo velho, vai lá no Gênesis, se você quiser, pode passar depois do Gênesis, para poder constatar que o que ele fala é uma revelação. Que o que eu tenho que fazer é receber o que ele fala e não tentar ter uma revelação da revelação que ele fala. Não, senhores. Ah, mas aí então, se é só deixar que ele fale, quando ele falar o mundo não sabe. Não. Uma coisa é ficar sabendo, outra coisa é receber, eu disse no começo. O que adianta você falar assim, ó, William Branham é profeta da era? O que adianta eles falarem assim, ó, William Branham é profeta da era? É um papagaio repetindo. Tem que descer essa revelação no seu coração. Tem que descer no coração e aquilo ser confrontado, vamos dizer assim, constatado na promessa escriturística. O plano, o processo de redenção, ele permite que qualquer pessoa, ele não julga as pessoas por espantar. Não, senhores. Qualquer um de nós pode dizer, mas Deus faz isso. Não, é pecado. Faz. Mas como assim? Vai lá na Bíblia. Vê se ele está falando alguma coisa. Agora, quando um homem tenta revelar o que ele revelou, aí eu tenho o direito de não acreditar. Não posso acreditar. Por quê? Porque todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. O profeta irmão Branham, na mensagem, se me falha a memória, convencidos e depois preocupados, irmão Branham diz assim que toda revelação que Deus lhe dava, especialmente lá no meio da caverna, no lugar, podia ser o que fosse, chuva de fogos azuis, vermelhos, amarelos, podia ser uma visão maravilhosa. Se aquilo, ele ia lá na Bíblia, se aquilo não combinasse com a Bíblia, ele dizia assim, olha, isso não está no plano de Deus. Isso não pode ser acrescentado ao plano de Deus. Porque nada pode, olha, nem um gesto. Eu falei para a igreja aqui, se não me falha a memória, domingo atrasado, eu falei assim, olha, quando o sumo sacerdote entrava com sangue no Santo dos Santos e o povo ficava esperando que ele fizesse o sacrifício do sangue do cordeiro para que esse povo fosse perdoado, quando ele entrava ali, sabe o que acontecia? A sua roupa era branquíssima e era um tecido mais fino, não tinha jeito, era um linho finíssimo. Por quê? Porque para não deixá-lo suar. Porque se o sacerdote pingasse uma gota de suor, aquele sangue, aquele suor seria um sacrifício humano, seria uma ajuda ao sacrifício, não podia ser. O sangue era do Cordeiro, como ninguém, não há outro Redentor senão Jesus. Não é o nosso assunto aqui, mas é uma aberração achar que santos, que Maria, que José e que qualquer um ajudou o plano de redenção. Ser coadjuvante, por exemplo, eu só vou ilustrar aqui, uma ilustração não sei nem se seria exato. O fato de um garçom servir para mim um refrigerante não quer dizer que ele tem participação na fórmula do receito. A fórmula foi de Deus, foi o sangue. O sacerdote era o agente, mas esse sacerdote não podia acrescentar nada ao sangue, como o garçom não pode pôr mais sal no refrigerante, nem açúcar, nem canela, nem nada. Ele altera a composição daquilo. Este é o processo
salvífico de Deus. E só por Ele. Então, só para terminar, porque me falta muito pouco mais de 10 minutos, eu quero explorar mais um pouquinho aqui, essa tal de paz. Eu quero ler João 14, o verso 27, para vocês verem uma coisa aqui. Deixa eu encontrar aqui, João 14. Vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Esse programa eu já tenho dito várias vezes, que é um programa pastoral, e eu não tenho nenhuma intenção de ser mestre, de ser professor, nada disso. Isso é outras pessoas que têm, e deixa eles fazerem isso, e me deixo fazer o que eu entendo ser ministério meu fazer. Mas eu quero chamar a atenção para a clareza da Bíblia aqui, quando ele fala sobre esta... João 14, verso 27, é isso mesmo. Escuta aqui para vocês verem. A paz de Deus, a paz que Deus dá. Ele disse assim, olha, deixo-vos a paz, vírgula, a minha paz. Deixo-vos a paz. Se ele parasse aqui e falasse, nossa, mas Jesus mandou nós não termos medo de nos sentirmos tranquilos. Isso não é verdade. Enquanto nós não tivermos o corpo transformado, nós não ficaremos tranquilos. Só que ele colocou uma vírgula ali e disse, deixo-vos a paz, a minha paz é que vos deixo. Quer ver a prova disso? Eu não vou dar a paz que o mundo dá. Eu não vou dar a paz que o mundo dá. Não é uma zona de conforto, não é. Não é. O irmão Branham diz na mensagem, o poderoso Deus desvelado ante nós, eu sempre cito isso porque eu me encanto com isso. Veja bem vocês, o que é um outro plano. A Eva e Adão tiraram os olhos da árvore da vida e colocaram na árvore do bem e do mal. Isto foi trágico. Nós hoje, o profeta disse, quando você passar na porta do cemitério, você fique sabendo que foi por causa daquele dia. Quando você ouvir uma sirene levar alguém morrendo para o hospital, fique sabendo que foi por causa daquele ato. Quando você vir alguém, uma criança doente, fique sabendo por causa disso. Foi tirar os olhos. Mas quer dizer então que os seus filhos não adoecem? Adoecem, e isto não tira a paz que ele dá. Não tira. Isso, muito pelo contrário, isso não nos faz tirar os olhos de Jesus. Se for usado, porventura, um médico, nós temos um profeta que diz assim, quando um membro da sua família, ou de alguém que você ama, for para o hospital, você cria que as mãos de Deus é que vai operar a favor dele. Não é verdade? Porque ele tem o direito de usar o bem. Mas vejam bem, então ele diz assim, vamos ler de novo. Ele disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Pergunta para qualquer pessoa o que é paz aqui no conceito geral. Veja, primeiro, ter uma conta poupuda no banco. Não, o dinheiro, como é que é? Não traz felicidade. Não. Ele tem um ditado mais bobo aí, meninos, eu não sei nem como que é. Não compra felicidade, mas sem ele, não sei o quê. Então, o conceito de não faltar nada, o conceito de conseguir o que você quer, o conceito de não sentir nenhuma inquietação, e assim por diante, eu não dou conta de enumerar tudo aqui. Não é isso. Por exemplo, os jovens hebreus, outro dia eu estava assistindo, por causa do título, eu fui assistir um filme sobre os três hebreus no YouTube. Aí fui assistir, eu parei de assistir porque quando os três hebreus foram levados para a fornalha, eles começaram a gritar de misericórdia. Completamente fora da Bíblia. A Bíblia diz
que quando eles caíram lá dentro da fornalha, 7 vezes mais aquecida, eles começaram a cantar. Paulo e Silas estavam cantando na prisão. E outras coisas santas servem de lição para nós. Você é eleito, eu sou um eleito. Então fique sabendo que ao nosso redor só tem frutos, só efeitos do bem e do mal. Que o efeito da árvore da vida foi te encontrar, porque Jesus disse, esse talvez seja um dos versículos que eu mais já usei no meu ministério, porque eu entendi isso. Eu vim buscar e salvar o indivíduo que havia se perdido. Quando encontrado, a pessoa sabe, ou se sabe. Um dia uma mulher falou por Mambrana assim, Mambrana, como é que eu sei se eu tenho o Espírito Santo? Ele falou, olha, mas eu vou te dar uma ilustração para você ver. Ele diz assim, uma mulher fica sabendo que está grávida. Aí ele disse, vem uma vida para dentro dela. A princípio, ela não sente nada, não tem saliência na barriga, não tem nada. Mas existe alguns sintomas. O Espírito Santo, quando ele habita na pessoa, a pessoa começa a ter sintomas de mudança, de hábitos. Não é verdade? Ela começa a ter nojo de coisas que ela achava gostosa. Ela começa a identificar gosto dos frutos da árvore da ciência do bem e do mal. Ela vomita. Os seus desejos são completamente transformados. E outra coisa, ela sente uma vida dentro dela, uma outra motivação dentro dela. Uma mulher pode ser tão pecadora quanto puder. A própria gestação de uma vida dentro dela traz uma atmosfera. Ela fica dócil. Você olha numa mulher grávida, inchadinha ali, coitadinha, as pernas inchadas. Aonde você olha aquela mulher, você vê alguma coisa sublime ao redor dela. Quando o Espírito Santo vem para a vida de uma pessoa, ele traz esse ambiente. Lugares que ela ia, ela não vai mais. Coisas que ela comia, ela não come mais, ela começa a criar nojo. E a aptidão dela é por outras coisas. Então, veja você, não é esta paz, não é esta segurança, não é o que esse mundo gospel está dizendo que é cristianismo. Cristianismo é renúncia, cristianismo é sofrimento, é aflição. Ah, pastor, o senhor falou uma coisa agora. Então o que adianta ser cristão? Sofrer por um pouco de tempo, diz a Bíblia. Por um pouco de tempo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende a paz que eu vos dou, que é esta que Jesus falou. Isso está inserido dentro do processo. Isso não é um acessório do plano de redenção. Isso faz parte, é inerente, é próprio do plano de redenção. E não é isso que você anda atrás. Não é isso que nós estamos buscando. Não é verdade? Todos nós. Eu me encanto. Aqui diante de mim tem quatro jovens. O mais velho aqui não tem 30 anos. Então, uma das coisas que eu mais encanto, meninos, na mensagem, é ver a juventude engajada. Porque o que esse mundo oferece para vocês, dos frutos da ciência do bem e do mal, como diz por aí, não está escrito bem. Não tem, como é que vocês conseguem resistir? Só a força desta mensagem. Esta mensagem, receber o Espírito Santo não é sentir arrepio, calafrio, não. Receber o Espírito Santo é assimilar esta mensagem e começar a vivê-la. Aí você começa a sentir os efeitos da vida cristã, da verdadeira vida cristã, do verdadeiro novo nascimento. Não é paz aqui. Eu não quero essa paz que o mundo dá. Essa paz de sair da cadeia, embora a cadeia que possa ser usada como um tipo. Eu quero a paz de estar certo com Deus. Esteja certo com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos felizes por pastorear o nosso rebanho e algumas pessoas receberem
deste velho ministério, desse desgastado ministério, umas palavras que o seu pastor já diz e que elas sabem que são verdades. Meu Deus, toma conta da mocidade da minha igreja, da minha casa aqui, Senhor. Eles têm, como esses 4 rapazes aqui, dado sua contribuição, têm dado a sua vida para o Senhor nesta mensagem. Abençoa seus pais, suas famílias, e eu ergo as minhas 2 mãos pelas pessoas que congregam conosco, que estão sendo atacadas por problemas emocionais, por problemas da hora, a era dos comprimidos, a era das drogas, a era, Senhor Deus, das doenças, a era das epidemias, das pandemias, dos vulcões, dos terremotos. Ó Pai, logo, logo, meu Deus, a grande tribulação, e tribulação tal, como nunca houve na face da terra, se instaurará. Mas nós queremos, antes disso, pela promessa da Tua palavra, por esse plano maravilhoso, escaparmos enquanto este mundo será purificado aqui. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa todos que estão nesta hora orando comigo, e que estas ondas da internet possam fazer, ó Pai, o bem para estas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados, Deus abençoe a cada um. E eu vou repetir meu pedido aí, meus anúncios, né? Esse programa é apresentado às quartas-feiras, toda quarta-feira às 20 horas. Vocês estão convidados a nos ouvir na próxima quarta-feira, e nós estaremos aqui convosco. Eu rogo outra vez que você aplique aí, dê o seu like, o seu gostei, como diz, né? Like é gostei, né? Para que o programa seja promovido aí a mais assistência aí. Vocês não deixem de fazer isso, irmãos, principalmente do nosso rebanho aqui e os que estão acostumados a nos ver. Então, até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus Cristo.